Pessoal, estamos começando aqui mais uma gravação do programa Decorando Meu AP. Hoje, dicas de decoração. Vamos falar sobre mármore, granito, material à base de quartzo, acabamentos, tirando dúvidas do pessoal que nos seguem nas redes sociais. E eu estou aqui com o Hugo, que é especialista nisso, e ele vai falar um pouquinho com a gente sobre isso. O que a gente vai falar hoje aqui? Hugo, vamos explicar alguns termos que as pessoas às vezes não sabem como é que funciona isso, né? Por exemplo, isso daqui é uma baguete, é isso? Correto. Isso aqui a gente usa, assim, só para vocês entenderem, a baguete é mais fininha, a soleira é maior, porque às vezes a soleira a gente coloca em porta, a baguete às vezes em porta de banheiro, às vezes na divisão do box da área molhada para a área externa. Até mesmo para um separador de ambientes, né? Até mesmo para um separador de ambientes. Às vezes você vai fazer um piso diferente da cozinha para a sala, ou da sala e corredor para os quartos, então isso aqui acaba fazendo uma divisão. Pode ser soleira, pode ser baguete. A diferença é a largura dela, essa largura, né? E para o box também, né? E para o box também. Algumas pessoas me perguntam, quanto tem que ser isso? Depende muito do perfil. Às vezes a pessoa que vai colocar o box, né, o fornecedor de box pede que seja 6 centímetros, porque é exatamente o perfil que ele tem lá. Então é bom você sempre ter essa indicação de quem vai usar depois essa baguete, a espessura que precisa e tudo direitinho. Outra coisa importante falar, isso aqui é um nicho. Nicho, muita gente vem, gente, eu quero colocar um nicho lá no meu banheiro, né? Pode colocar em qualquer lugar? Não. Depende muito da alvenaria, da estrutura que o prédio oferece. Uhum. Tá? Então, para você fazer um nicho funcional, você tem que ter um limite de profundidade. Entendi. E nem todos os prédios aceitam. Tá? Entendi. A gente indica no máximo, no mínimo uns 8 centímetros a 7 centímetros seria uma profundidade ideal para você fazer um nicho. Entendi. Tá? É daí para mais. Esse aqui já está mais profundo, né? Esse está mais profundo. Tá. E aí, porque você tem lá uma especificação que o cara pode entrar, sei lá, quase 15 centímetros aqui. Quase 15 centímetros sem agredir o lado externo, enfim, o outro lado da estrutura do prédio. É bom saber, pessoal, que nicho, você tem que olhar N questões, né? Primeiro, o nicho pode ser do mesmo material que é feita a pia, a pedra da pia, né? Então pode ser um material à base de quartzo, pode ser preto São Gabriel, pode ser um granito, pode ser do mesmo material ou não. Tem gente que faz nicho de porcelanato. Qual é a grande sacada do nicho, né? E o problema ao mesmo tempo? É o acabamento dele, porque você tem que ter uma máquina específica para fazer os cortes de 45 graus, para ficar com um acabamento legal, que nem vocês estão vendo nesse acabamento aqui, né? Acabamento de 45 graus, meia esquadria. Então isso, para fazer um acabamento bom, você tem que ter máquina boa e profissional bom para trabalhar nela. Então isso é um detalhe muito importante para a gente colocar. A durabilidade também, quando você faz o nicho, ou que seja de material industrializado, ou um mármore, ou um granito, a espessura do material, né? A forma de fixação. Tá? O porcelanato, eu creio que pode ser que não dê uma garantia tão longa, igual você vai ter com mármore ou um granito. Entendi. Tá? E a vedação também, né? A vedação. É importante isso também, porque o que acontece? Às vezes você tem lá uma parede que hoje em dia estão entregando muitos apartamentos com alvenaria estrutural. A alvenaria estrutural não permite que você coloque isso, a não ser que você tenha um laudo do engenheiro que te autorize a colocar um nicho. Aí a pessoa fala, esses dias estava uma discussão num dos grupos aí que a gente segue sobre nichos, né? Mas está embaixo da janela pode, não pode. Gente, é sempre bom você se certificar para você não ter problema futuro. Agora, se é permitido, geralmente eu procuro fazer isso em paredes que estão para dentro do apartamento, se é permitido, porque se acontecer de vazar que eu digo cortou um pouco a mais e vazou a parede, está dentro do seu apartamento. Agora, imagina isso numa fachada, o quanto é complicado, né? Mas como a gente está falando aqui de mármore, granito, quartzo, a gente queria falar um pouco sobre os termos técnicos também, né? Então, nicho aqui, falamos mais um pouquinho. O legal de fazer na mesma empresa que você está fazendo as pedras da cozinha, banheiro, é porque você pode dimensionar o tamanho que você quer, usar o mesmo material. Tem alguns casos que eles fazem o fundo vazado para você usar o mesmo revestimento que está no banheiro no fundo, mas aí fica só uma moldura. Tem mesmo uma pastilha, né? A mesma pastilha, o revestimento está no fundo, então isso é legal, tá? Outra coisa importante de saber,
o que é saia e o que é frontão, que às vezes isso vem lá no pedido, no projeto, ou às vezes no orçamento que você tem da marmoraria. Saia, o que é? A saia é um acabamento de frente, né, com a bancada, onde você, dependendo da espessura, você vai dar um corpo para a bancada. Tá? Mas é que hoje está se usando muito aquele acabamento slim, que antigamente chamavam de acabamento reto, um acabamento mais padrão. Né? Então ele dá um corpo com o material. Você pode usar hoje o padrão 5, 6 centímetros a altura dele. Né? Isso mais usado em cozinha, né? Mais usado em cozinha e lavatórios. Tá, mas quando você tem, por exemplo, um lavabo e você quer esconder, porque embaixo não vai ter armário, você quer esconder o sifão e tal, aí essa parte que vai na frente do lavatório é a saia. A frente do lavatório é a saia. Isso. Para você esconder um sifão hoje, tem que ser uma saia de no mínimo uns 30 a 40 centímetros. Então quando você vê lá um lavatório de lavabo com uma saia bem para baixo, assim, é para esconder o sifão, essa é a saia, e aí tem que ser uma saia de, sei lá, 30 o fundamento centímetros dela, por aí. Né? Na parte aí do lavabo. Exatamente. Às vezes na cozinha você usa uma menor, porque você tem os armários, as gavetas que vão abrir. Outra coisa importante, frontão. Frontão é o que vai atrás. Atrás. Tá. É o acabamento da pia, da bancada com a parede. Com a parede. Tá. Então imagina que isso aqui seja uma pia, o frontão é o que vai aqui. Exatamente. Tá. Aqui ele vai subir, geralmente as pessoas fazem o mínimo de 10 centímetros, mas eu, por exemplo, faço de 15, 20, porque isso acaba protegendo também. Chega na guarnição da janela também. Exatamente, chega na guarnição da janela, protege também algum revestimento que esteja ali, às vezes próximo até onde você lava a louça, onde às vezes você está cozinhando, né? Então isso é importante. E tem um outro termo técnico que é o roda-base, né? Ou rodobase, como dizem. O que é roda-base? Isso? Roda-base, eu chamo de roda-base. O roda-base, eu digo que a gente usa ele mais esteticamente para dar um acabamento entre piso e móvel, e muita gente usa também para evitar, na hora de um uso, a assistente de lar fazendo uma limpeza, agredir o móvel com uma vassoura, não tem que ficar limpando lá embaixo. Exatamente, não bate a vassoura. E alguns também usam um pouco como sustentação do móvel, né? Mas aí tem um outro procedimento para poder ter essa finalidade. Você tem que ter uma base, tem que ter um patamar e aplicar primeiro o roda-base e o móvel assenta em cima. Entendi. Então você vai ter uma estrutura 100% garantida ali. Entendi. Quando você coloca o móvel primeiro e o roda-base vem depois, ele vai ter uma função apenas de estética. Entendi. Ele não vai segurar o móvel. Entendi. Vai ficar só com acabamento mesmo, sem essa finalidade de Algumas pessoas já me falaram assim, olha, dá para fazer com o material de pedra, sem você fazer a base de alvenaria, dá para fazer, sei lá, um X com o material e aí fazer o acabamento na frente, isso usar sustentação ou não? Não, dá para fazer, porque se você coloca o roda-base primeiro, o móvel vai sentar em cima dele, independente da forma que você aplica ele no piso. Você pode fazer todo o contorno de roda-base e colocar fixações no meio da própria pedra. Usa um outro tipo de material. E o móvel vai assentar em cima. Você vai ter um fechamento, um isolamento 100%. Entendi. Aí sim, a função dele vai estar estruturando toda a base do móvel. Ótimo. O que eu digo, quando ele entra depois, ele entra só como estética. Se você já tem um móvel, você não tem uma precisão para entrar para o fechamento, tanto na parte inferior do móvel e na parte do piso também. É bom tomar cuidado também, gente, roda-base em área de serviço. Às vezes o ralo está embaixo do tanque, então isso é complicado fazer ali. No banheiro também. Geralmente o banheiro até fica um pouco mais alto por causa do armário. Lugar com umidade também, né? Pega bastante umidade, você coloca um roda-base, vai fazer um fechamento, pode estragar, mofar o móvel também. Então tem que ter uma abertura de ar também. E às vezes, inclusive, com relação a forno a gás, às vezes precisa ter um respiro ali, então tem que tomar cuidado com essa questão técnica até do fabricante do forno que você está comprando, se precisa ter um retorno, às vezes no roda-base se faz um relevo para sair esse ar quente do forno quando você está usando, né? Outra coisa importante que eu queria falar para vocês é que a gente vai falar aqui sobre a importância de colocar a montagem da pedra depois da montagem do móvel. Tem muita gente que já compra o apartamento, a pedra está lá e aí tudo bem. Aí o cara do móvel vai lá medir, o marceneiro ou do móvel planejado vai medir e vai fazer baseado naquela pedra. Hoje a empresa está adaptada das duas formas, mas o correto, a pedra é o acabamento do móvel, então você tem que vir com o móvel já montado
A gente poder fazer fazer a medição técnica já em cima com todos os móveis, todos os módulos montados. Você tem uma precisão das medidas do acabamento e um posicionamento também. Você define cuba, define cooktop, centralizações de tudo. Você não erra, né? Difícil. Às vezes acontece também de você falar, mas isso está no nível, né? O que acontece? O móvel, quando for instalado, ele tem que estar no nível, para que a pedra também esteja. Porque senão a pedra vai estar, e você já deve ter visto alguns casos, que às vezes o móvel está um pouquinho fora de nível, ou até cedeu de repente, e aí é muito ruim ter que colocar calço ali, né? Então, o certo não é esse. Não, a nossa pedra tem que ficar no nível, né? Senão você começa a ver a água indo para um lado, né? Começa a dar infiltração, dar vazamento. Então tem que manter o nível, a bancada, o móvel tem que estar 100% ali para a gente poder fazer a fixação. Entendi. Aí você vai ter uma garantia maior do material. Entendi. Muito bom. Não sei se tem mais alguma coisa que a gente pode falar sobre isso. Uma outra coisa importante. Acabamento com brilho, tem algum material que é fosco, essa coisa da porosidade. A gente já falou num programa anterior sobre o escovado e tal, mas você tem alguns materiais, por exemplo, tem um travertino que ele não é polido, né? O travertino romano bruto ou navona bruto. Que aí você não pode usar em certos lugares, até porque ele vai ficar impregnando, né? Ele vai. Clientes que gostam que a beleza do material. Se você for hoje na Itália, alguns prédios, algumas estruturas hoje são todos revestidos com esse material, né? O que acontece? Aquelas partes dos buraquinhos dele cria alga, cria limo, com o tempo, com o sol queima, fica preto. Uhum. Então, para uns, a beleza do material são esses cores. Mas não para área de cozinha, né? Não, para cozinha não, mas para você fazer um lavabo, por exemplo, pode ser. Um ambiente que não é tão usado, né? Mais que numa visita, depende da quantidade de visita que você recebe na sua casa hoje, mas é uma área pouco usada. É uma área ideal para você aplicar esse material. Entendi. Tá? Uma escada também. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, acho que aqui a gente abordou um pouco essa questão de o que a gente tem de acabamentos. Eu não sei se a gente falou sobre os tipos de acabamentos, né? Tipo meia esquadria ou esse slim que você falou. São os dois mais usados hoje, né? Sim. Aquele boleado, meia cana, são acabamentos que estão meio fora de moda. Estão bem fora de moda, né? Ainda chega a fazer, mas falar que 1 a 2% hoje de toda a fabricação da empresa usa um acabamento meia cana, mas é bem difícil, 98% de meia esquadria e slim. Meia esquadria é isso aqui? Meia esquadria é o corte do material com a junção de 90. 45. Muitos chamam de 45 graus, em lojas de cozinha eles chamam de acabamento caixote. Né? Então a interpretação é a mesma, é um corte em 45 graus, 2 peças na junção de 45, um ângulo de 90 graus. Entendi. Tá legal. Bom, acho que é isso. Espero que a gente tenha ajudado vocês a tirar algumas dúvidas aí sobre instalação, colocação, acabamentos e o que é alguns termos técnicos, o que são esses termos que a gente comentou aqui. Mais uma vez a gente quer agradecer o clique de vocês lá quando vocês curtem, o compartilhamento quando vocês falam com os amigos. A gente está muito feliz que o grupo está crescendo. O nosso canal do YouTube está toda quinta-feira a gente tem programa novo lá e a gente faz isso para vocês. Então é legal que vocês coloquem realmente as dúvidas para a gente poder vir aqui e esclarecer em vários tipos de fornecedores diferentes, materiais diferentes, para que a gente ajude vocês no processo, tá? Obrigadão, não esquece de curtir o nosso canal e não esquece de se inscrever no canal do YouTube para concorrer ao processo que a gente vai fazer lá de seleção para uma repaginação de um ambiente. Esse ano a gente vai fazer isso, tá legal? Valeu, gente, obrigado. Valeu, Hugo, obrigado. Até mais. Tchau. Aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um programa Decorando o Meu AP. Hoje falando sobre acabamentos de pedras, granitos, mármores e a base de quartzo. Espera aí que tocou meu telefone, eu vou falar aqui um minutinho. A gente já continua. Alô? Fala, queridão. Alô, né? Alô. Tudo bem? Tá rolando? Então, eu tô gravando aqui, aí tocou o telefone, era você. Aí eu parei a gravação e te atendi.
Não, pode falar rapidinho, não tem problema. Ah, sei, tipo um desencrustante pro vinílico. Eu acho que sim. Tinha um que era um desencrustante e o outro que era uma cera. Esse mesmo, né? Que é o fabricante. Aí eu vou ver direitinho e aí eu falo pra você. Se você me dá uma lembradinha pelo WhatsApp, tipo amanhã. Como todos podem ver, esse é o dia de um profissional, né? De um Isso. designer. Entenderam, pessoal? É assim que funciona a coisa. O cliente chamou, você tem que atender. Resolver Isso é na atendimento. hora. Resolver na hora. E já falei pra ele, manda o zap que eu vou esquecer. Entendeu? Bom, vamos continuar. Paramos aonde? Em lugar nenhum. Vamos começar de novo. Pessoal, começando mais um programa Decorando o Meu AP. Hoje falando sobre pedras, granitos, mármores, material à base de quartzo, tudo que vocês precisam saber sobre acabamento. Hoje estou aqui com o Hugo Timelo Rego. Aí a casa caiu. Corta pra mim, corta.